Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos o livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Interpretações diferentes para a mesma informação. Vejamos agora outro tipo, o da visão interna. Quando os recursos ultrassensoriais escasseiam e não se figura a evidência direta, como no capítulo anterior, pode surgir no médium a evidência interna, que precisa mais entranhadamente da conjugação de ondas. Um exemplo de tipo de visão interna pode ser encontrado no livro Nos Domínios da Mediunidade. Clementina irradiou o verdadeiro jorro solar sobre todos os componentes da reunião, encarnados e desencarnados, com emissão mais direta dos médiuns. Destes, somente dois o interpretaram. A médium Celina conseguiu ver um córrego de águas curativas, no qual muitos enfermos se banhavam. Eugênia seguiu explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças, entoando hinos de louvor a Deus. Ambas estavam na faixa magnética do mentor. Este, por sua vez, pensava naquele momento na obra de amparo aos doentes de uma escola que a instituição pretende, em breve, construir em benefício dos mais carentes. Cada médium, porquanto, teve uma interpretação particular dos pensamentos do mentor. A vidência, assim como todo e qualquer fato mediúnico, depende das conjugações de ondas mentais. As faculdades mediúnicas podem ser idênticas em determinadas pessoas. Entretanto, cada uma delas tem a sua maneira particular de empregá-las, tendo em vista que suas possibilidades neuropsíquicas estendem-se os horizontes dos sentidos de forma muito peculiar. Assim, quando o mentor arroja sua onda mental, a filtragem de cada médium pode ser diferente, tendo em vista que cada qual está em sintonia com determinadas concepções que lhe são peculiares e que, sem dúvida, levará a interpretações diferentes, embora a fonte emissora seja a mesma. No caso da visão profunda, é a alma que está ensimesmada, usando os recursos que estão localizados nos fulcros do diencéfalo. Nesse caso, o médium pensa que possui um espelho na intimidade dos olhos. Recordemos aqui a mediunidade mental, já estudada. Dir-se-ia que é o primeiro degrau da vidência. Dupla vista. Vejamos um caso de dupla vista relatado por Allan Kardec na Revista Espírita de 1861. Eu recomendo a todos que leiam a Revista Espírita. Ela está disponível na internet, é de graça e vocês podem estudar toda a revista com facilidade. São temas muito agradáveis e muito interessantes. Continuando. Um de nossos colegas contava-nos que, ultimamente, um oficial, seu amigo, estava na África quando viu, inopinadamente, o quadro de um cortejo fúnebre. Era o de um de seus tios, que habitava na França e que ele não via há muito tempo. Notou distintamente toda a cerimônia, desde a partida da casa mortuária até a igreja e o transporte ao cemitério. Chegou a registrar certas particularidades, que não podia ter ideia. Estava acordado no momento, mas em estado de prostração, de que só saiu quando tudo desapareceu. Impressionado, escreveu para a França, pedindo notícias de seu tio. Soube que ele tinha morrido subitamente e havia sido enterrado na hora e no dia em que se deu o fenômeno. É evidente que foi a alma do oficial que se desprendeu e presenciou, na França, os trâmites do sepultamento do seu tio. Nesse caso, em estado de emancipação, é a alma que vê as coisas ausentes ou distantes, como se estivessem presentes. Vale lembrar que no Novo Testamento, quando na entrada de Jesus em Jerusalém, isso está descrito em Mateus de 1 a 7, o mestre fez a indicação aos discípulos do local onde deveriam buscar um jumento que o conduziria nesse percurso. Ficou célebre na literatura mundial a descrição do médio de Swedenborg quanto ao perigo de incêndio pelo qual passou sua casa em Estocolmo. Ele estava distante, em Gothenburg, quando viu o incêndio pelo fenômeno da dupla vista, ou clarividência, relatando o fato às pessoas de sua convivência. Mais tarde, o célebre filósofo Kant relembraria o fenômeno.
Seria mais adequado colocarmos este entre os anímicos, mas preferimos conservá-lo aqui, para termos uma ideia conjunta das possibilidades visuais dos médiuns. Mediunidade auditiva. É a faculdade que permite receber mensagens dos espíritos através da audição. Há diferentes gêneros de mediunidade e cada espírito vive um determinado degrau de crescimento mental. Do mesmo modo que a mediunidade de evidência, aqui há 3 tipos distintos de faculdade auditiva. A primeira delas é a audição direta, em estado de vigília, que depende da conjugação de forças entre o médium e o comunicante. Tornaram célebre as vozes de Santa Catarina e de São Miguel Arcanjo, que falavam diretamente a Joana d'Arc, a donzela de Dom Remy, que comandou os exércitos e devolveu a França aos franceses. A segunda modalidade é o da audição. Audição profunda, a voz interna que se faz ouvir no íntimo do ser. A terceira é aquela que se dá em estado de desdobramento ou de dissociação ou desarticulação das forças anímicas. Neste caso, é a alma que ouve, em estado de emancipação relativa ou total. Não nos referimos aqui à pneumatofonia, quer dizer, a comunicação de vozes diretas, por se tratar de fenômeno de efeito físico, já estudados. Na segunda modalidade, os espíritos comunicam aos médiuns vozes e sons, utilizando-se da cóclea, de forma tanto mais intensa e perfeita quanto for a conjugação das ondas na mesma frequência. Neste caso, o médium pensa ouvir na caixa acústica das profundezas dos seus ouvidos. Aqui inserimos os pensamentos sonorizados, os quais já nos referimos no livro Obsessão e suas máscaras, que já está aqui no canal, lido e comentado. Seria muito difícil para o médium ter vidência e audiência demasiado abertas. Colheria toda a espécie de onda, como se tivesse um rádio permanentemente ligado aos ouvidos. Não haveria dessa forma propósito construtivo na mensagem. Se um médium tem de atender a todas as solicitações do meio em que se situa, poderá arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos que, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo de trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as, segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar-se àqueles que o acompanham. Meus amigos, é preciso muito estudo. Os que são médiuns precisam se esmerar nas pesquisas, há muito material disponível, não é verdade? Deixo todos hoje por aqui e eu aguardo todos em breve. Um grande abraço, até mais.